Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a trazer informações a respeito do povo judeu, sobre os costumes, a tradição e a cultura judaica, como também história do povo de Israel, tanto no período bíblico quanto no período nosso contemporâneo, como também compartilhar com vocês os desafios, os privilégios e as bênçãos de testemunharmos a respeito de Jesus, tanto a judeus como também a não-judeus. E no programa de hoje, o tema é a história. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história do povo de Israel no período bíblico, e para esse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui no programa, está conosco mais uma vez o Esdras Nascimento. Seja bem-vindo, Esdras. Obrigado, Romano. O Esdras é diretor do Instituto Tzadik e também o responsável por coordenar todos os nossos cursos lá do ITB. Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o povo de Israel foi disperso aí por várias nações, né? Depois ali do combate, do enfrentamento com o Império Romano. Depois, um pouco mais para frente, alguns anos depois, no ano 135, houve novamente um outro confronto entre romanos e judeus, e aí sim foi o momento quando os judeus foram dispersos aí por várias nações e estão presentes até hoje aí em todos os continentes, né? O ano 70 ali foi marcado como o período da diáspora judaica. Mas estes períodos de afastamento do povo judeu, do povo de Israel, da terra de Israel para outras nações, para outros lugares, não aconteceu somente nesta época. Bem antes disso, ainda no período do Antigo Testamento, a gente já tem fatos marcantes aí que aconteceu com o povo de Israel de deixarem de viver em sua própria terra e estarem aí em outros impérios. Foi isso que aconteceu ainda no período antes de Cristo, né, Esdras? A gente tem aí esse período aí no Antigo Testamento marcado como períodos onde o povo de Israel passou aí por cativeiros, né? Tivemos aí pelo menos aí 2 cativeiros, 2 períodos. Conta pra gente aí um pouquinho como se deram esses eventos, em que período exato ali do Antigo Testamento isso se deu. Justamente, Romualdo, esses eventos, essa situação do povo de Israel com a sua terra, que a gente vê ao longo da história, tem um momento que eles estão na terra, depois não estão mais, depois estão de volta, depois eles estão brigando pela sua terra, como acontece hoje em dia. Esse é um fenômeno, vamos dizer assim, que já é antigo, né? E durante o tempo bíblico, o período do Antigo Testamento, o povo de Israel passou por isso também, por um período em que eles foram tirados da sua terra. A gente, quando pensa normalmente na escravidão e no povo de Israel como escravo, a gente normalmente lembra do Egito, né, que já é uma história clássica, bem marcante, todo mundo conhece, do povo sendo tirado do Egito por Moisés, ali porque eles eram escravos ali. Mas esse não foi o único período que eles foram escravos, né? Eles foram escravos mais tarde também, durante o período dos reis, dos reinos de Israel, quando eles foram ali atacados e dominados por 2 impérios. Essa história aí, ela começa no período do reinado e é logo depois do reinado do rei Salomão. No começo dos reinos de Israel, nós tivemos Saul como o primeiro rei, depois nós tivemos o rei Davi e o rei Salomão. E nesse período todo o país estava unificado, né? Esses 3 reis foram reis das 12 tribos. Mas em seguida, a nação ela foi dividida em 2 partes. Então, 10 tribos ao norte ficaram sendo governados por um rei chamado Jeroboão, e 2 tribos ao sul, que receberam o nome aí, então, de Reino de Judá, ficaram sendo governadas pelo filho de Salomão. Então era Jeroboão no norte e Roboão no sul. E daí para frente nunca mais o reino ficou unificado, né? Ele ficou sempre dividido aí em 2 partes. E aí houve uma sequência aí de situações políticas em que os 2 reinados se envolveram, e por conta disso o reino do norte, o reino de Israel, acabou sendo dominado pela Síria. Isso aí ocorreu lá no ano 722 a.C.,
Essas são as 10 tribos, e as 2 tribos do sul, elas acabaram sendo dominadas pelo Império Babilônico. E a gente olhando para esses eventos, né, e a própria história secular também, olhando para esses eventos, ela vai olhar e vai dizer que esses são assim acontecimentos normais, né, porque era isso que acontecia na época, era isso que os impérios faziam. Os grandes impérios, como esses que nós mencionamos aqui, o assírio, o babilônico, o que eles faziam era expandir o seu domínio, invadir territórios de outros povos e fazer desses outros povos os seus vassalos, né, os seus servos, e fazer cobrança de impostos. E quando esses povos não se submetiam, acabava ocorrendo então até mesmo invasão, destruição e cativeiro, né, escravidão. Foi o que aconteceu então com o povo de Israel. Então, do ponto de vista histórico, esse teria sido então assim um fenômeno normal. Isso não aconteceu só com os judeus, aconteceu com outros povos também. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que na verdade existe mais coisa aí por trás para justificar esses acontecimentos. E justamente então sob a perspectiva bíblica, a gente sabe que Deus não está ausente ou olhando de fora tudo o que está acontecendo, mas na sua providência, né, está ali supervisionando e até ativo em relação a todos os eventos que acontecem. Como que podemos enxergar da perspectiva bíblica a questão do cativeiro, tanto assírio como o babilônico? A questão é justamente essa, né? A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos revela a verdade, ela nos revela as coisas que acontecem, né? E nos mostra as coisas, inclusive, de um ponto de vista espiritual, né? Coisas que nós, como seres humanos aqui normais, muitas vezes não conseguimos ver, não conseguimos entender, mas a Bíblia ela nos traz essa revelação da parte de Deus. E aí a Bíblia ela nos revela o motivo por que Deus teria permitido que o seu povo, dividido agora aí já em 2 reinos, fosse levado como cativo por 2 impérios diferentes e tirado da sua terra. Essa questão da terra é uma questão muito significativa, porque Deus prometeu ao povo de Israel essa terra, e como nós já mencionamos aqui, eles foram levados lá para essa terra por Moisés, e houve toda essa questão aí da terra prometida, né, que é tão importante na história do povo de Israel, e de repente Deus permite que eles sejam retirados da sua terra. Né? Por que será que isso aconteceu? A resposta para isso acaba ficando num texto bíblico muito importante, que é o texto de Levítico, capítulo 26. O capítulo 26 de Levítico, ele é um texto que trata do relacionamento de Deus com o seu povo. E por conta disso, ele estabelece, Deus estabelece nessa passagem como é que o povo de Israel deveria se comportar. Ele coloca ali de maneira bem clara o que aconteceria se o povo obedecesse à aliança que Deus tinha com eles, né? E se eles obedecessem, eles receberiam bênçãos. E o texto também fala do que aconteceria se eles desobedecessem a Deus. Então o texto mostra ali que haveria castigo, ou haveria disciplina, né, da parte de Deus para com o povo. Eu queria dar uma olhadinha nesse texto de Levítico 26, só para a gente fazer alguns comentários, né? Então, abrindo a minha Bíblia aqui, o texto de Levítico 26, ele é um texto que tem 46 versículos. Desses 46 versículos, nós vamos encontrar aqui que cerca de um pouco mais de 10 versículos, ou aproximadamente 10 versículos, vão falar das bênçãos, né? Do que aconteceria se o povo fosse obediente. E depois nós temos os versículos, né, a partir do versículo 14, que vai narrar para a gente o que aconteceria se, por outro lado, o povo fosse desobediente. E aí a quantidade de versículos falando das consequências da desobediência é uma quantidade maior, é praticamente o dobro dos versículos que falam das bênçãos da obediência, né? E a gente vai encontrar aqui, então, eu quero ler um trechinho do texto falando sobre isso. Primeiro ele vai falar aqui no comecinho do capítulo 26, do que aconteceria se o povo fosse obediente, né, e se fosse fiel a Deus e à sua aliança. Ele diz assim,
a partir do versículo 3 de Levítico 26. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará sua messe, a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. E daí para frente seguem-se outros versículos mais, falando de outras bênçãos que Deus derramaria sobre o povo de Israel. Agora, se nós passarmos lá para o versículo 14, nós temos o oposto. Ele vai dizer o que aconteceria em caso de desobediência. Aí ele diz assim: mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isso. Aí ele fala isso, eu vos farei isso, 2 pontos, e daí para frente vem uma série de castigos, mostrando a disciplina de Deus. Então nós temos aqui vários versículos com as consequências da desobediência, e lendo esses versículos aqui a gente vê que existe uma progressão. Se o povo caísse em desobediência, Deus depois de um tempo começaria então a trazer castigo. Ele começaria com um castigo que seria assim, nós podemos dizer, um pouco pior, castigo pouco pior, e que depois iria aumentar. Esses castigos eles iriam aumentando à medida que o povo se revoltasse e rejeitasse a palavra de Deus e rejeitasse a ideia de voltar para Deus. Então existe aqui vários castigos que são listados. E aí eu queria falar aqui especificamente do versículo 31. Tá? Ele vai dizer assim, uma das consequências da desobediência, ele diz assim: reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Então aqui ele fala 2 coisas. Uma das coisas que ele diz é que não aceitaria a adoração do povo, e também que ele iria transformar as cidades em deserto, ou seja, as cidades ficariam vazias. O versículo 32 diz assim: assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Versículo 33, e espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Ou seja, uma das consequências da desobediência a Deus é que o povo seria então removido da sua terra. É interessante a gente observar aqui, como eu comentei, que o castigo ele vai progredindo. Esse ponto aqui do povo ser tirado da sua terra é um dos castigos mais avançados, vamos dizer assim. Deus daria várias possibilidades para o povo se arrepender antes, mas se não houvesse esse arrependimento, então esse castigo viria. E baseado aqui nessas regras de Levítico 26, o povo de Israel teve que viver assim diante de Deus, e foi isso que pautou o relacionamento de Deus com o povo de Israel durante todo o período do Antigo Testamento. Então o fato de haver o cativeiro mostra que o povo de fato não estava obedecendo o que Deus havia ordenado, estava sendo infiel, e por isso eles estavam sendo castigados. E você tem também os profetas aí durante esse período, tanto do Reino do Norte, outros do Reino do Sul, os reis também, nessa divisão também do... Sim. Durante todo esse período, Deus permaneceu avisando o povo, lembrando o povo das regras que ele tinha estabelecido, da aliança que eles tinham, e avisando o povo de que eles seriam castigados se eles não se arrependessem dos seus pecados. Então esse foi um papel dos profetas, Então isso aconteceu tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. No Reino do Norte nós temos profetas aí, conhecidos nossos, que foram Oséias e Amós, que escreveram então para esse grupo, para esse público do Reino de Israel, para que eles se arrependessem dos seus pecados. E a mesma coisa acontece no Reino do Sul. No Reino do Sul nós temos Isaías, Jeremias, Sofonias e Ezequiel, fazendo esse trabalho
né, para avisar o povo e esperando que o povo se convertesse do seu mau caminho. Porque a própria palavra do Senhor diz que o Senhor não faz nada sem antes avisar aos seus profetas, né? Ou anunciar ao povo por meio dos profetas. Né? Sim, exatamente. Mas infelizmente não houve esse arrependimento, né? E se a gente olhar aqui para a narrativa dos livros dos reis, a gente consegue perceber o quão infiéis os reis e, consequentemente, o povo também, né, foram a Deus ao longo dos anos. Olhando ali os livros dos reis e de crônicas, a gente vai perceber que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, depois do reinado de Salomão, os dois reinos tiveram 19 reis, cada um. Tá? Foram 19 reis para cada lado. E aí, acho que todo mundo aqui já deve ter observado isso na leitura dessas narrativas, que sempre que o texto bíblico fala da vida de um rei, ele no final diz se aquele rei foi fiel ou não a Deus, se ele fez o que era justo ou não, né? Tem sempre essa avaliação. E aí, comparando aí esses 19 reis, né, então são 38 reis no total, a gente vai encontrar lá que nenhum rei do norte de Israel fez o que era bom. Todos eles foram rebeldes contra Deus. E no reino do sul foi um pouquinho melhor, mas não tão melhor assim, porque somente 7 reis foram aprovados por Deus. Isso quer dizer então que 12 reis do sul também foram reprovados. Né? E é por isso então que houve esse castigo. Só uma curiosidade judaica, esse texto de Levítico 26, que o Esdras citou aqui e leu alguns versículos, dentro de alguns segmentos judaicos, em algumas sinagogas, durante a leitura, né, quando cai a porção da Bíblia para ler, é chamado do capítulo da maldição. Então é lido rápido e de forma baixa, bem baixinho, né, porque é listado, como Esdras colocou, uma série de maldições para o povo, caso eles desobedecessem, e foi justamente isso que aconteceu com o povo de Israel. E então, entrando de fato aí no cativeiro assírico, como é que se deu e como é que o povo se comportou durante esse período? Quando começa aí esse cativeiro? O cativeiro assírio ele foi o primeiro, né, e ele ocorreu a partir do ano 722 a.C., mas na verdade antes disso Deus já vinha avisando através dos profetas, né, como nós falamos. Eu separei aqui, só a título de exemplo, alguns textos desses profetas que vão falar sobre o cativeiro. A gente tem aqui os profetas Amós e Oséias avisando o povo do que iria acontecer. Então, Amós 5:27 diz assim: por isso, né, por conta de todos os pecados, vos desterrarei, né, ou seja, vou tirar vocês da sua terra, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então, nós temos aí esse aviso de Deus. Oséias vai avisar da mesma coisa, né, vai profetizar o mesmo evento. Ele diz aí: na terra do Senhor, que é ali a terra de Israel, se referindo à terra prometida, né, ele diz aí, não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Síria comerá coisa imunda. Ou seja, então, eles estavam sendo aí já avisados que eles seriam levados para a Síria. Agora, ao mesmo tempo em que havia essas profecias do castigo, né, também havia o apelo que esses próprios profetas faziam para o povo, para que eles se arrependessem. Então, Oséias, lá no capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Já Amós, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Então, sempre com os avisos aí de cativeiro, vinha também um apelo de arrependimento. E se houvesse o arrependimento do povo e a mudança de coração, então aquele cativeiro que estava prometido não viria.
Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, por volta do ano 740 a.C., os assírios, eles começaram então a invadir a terra de Israel, e nesse período o reino ali ele era governado por um rei chamado Peca. O rei de Israel se chamava Peca. E ele teve então esse problema nas mãos, aí teve que lidar com os assírios entrando no território, até que 8 anos depois, no ano 732, Israel se torna de fato vamos dizer assim, um vassalo, né, dos assírios. E aí no meio de tudo isso, embora esse rei tivesse aí com esse abacaxi, né, nas mãos aí para resolver e tendo que lidar com tudo isso, ele foi assassinado. O rei de Israel, Peca, foi assassinado por uma outra pessoa ali da corte. A Bíblia narra isso, né? Foi um homem chamado Oséias, e ele assumiu então o governo. E aí ele ficou ali sendo o vassalo da Síria por um tempo, mas depois ele começou aí já a querer se livrar do rei da Síria, e ele planejou então o que seria assim considerado uma traição, né, contra o rei da Síria. Ele começou a se aliar com o Egito, para ver se o Egito conseguiria livrá-lo desses seus opressores. E o rei da Síria descobriu, e aí no ano 722, então, ele veio e levou todo o povo embora. Levou todo mundo embora para serem cativos, e esse povo que foi tirado aí do Reino do Norte foi disperso entre outros territórios que o rei da Síria governava, porque essa era a estratégia, né, desse povo. E dessa forma o povo que foi tirado da sua terra, ele não ficou junto, né, não ficou todo mundo junto lá no cativeiro, eles foram espalhados aí por outras terras, e esse mesmo rei também pegou outros povos que ele havia conquistado e trouxe para a terra de Israel. Inclusive foi isso que deu origem aí ao povo que a gente vai encontrar mais tarde no Novo Testamento, que é o povo chamado de samaritanos. Samaritanos são, na verdade, uma mistura de outros povos que foram trazidos à força pelo rei da Síria e colocados ali em Israel, mais especificamente em Samaria. E é por isso que depois a gente vai encontrar no Novo Testamento, vai descobrir lá que os judeus não se dão com os samaritanos, etc. Mas, enfim, de forma resumida, foi isso que aconteceu com o Reino do Norte. Interessante. Existe ainda até hoje um pequeno grupo de samaritanos em Jerusalém. Você teve até, do tempo que você morou lá, você teve até contato com eles, né? Sim, os samaritanos eles ainda existem lá em Israel, e é possível para qualquer pessoa visitar a região onde eles moram, inclusive assistir os rituais que eles fazem, né? Eles têm seus próprios rituais, que são meio que uma mistura de uma imitação de certos rituais bíblicos do Antigo Testamento. Eles fazem até sacrifícios de animais, sacrifício de ovelha, etc. E é possível assistir isso lá. E o babilônico, o cativeiro babilônico, que aí tem mais histórias aí, né, bíblicas, né? Parece que a gente tem mais conteúdo para se estudar. Como é que foi esse período aí? E quanto tempo depois aí do Assírio veio o cativeiro babilônico? O cativeiro babilônico ele veio cerca de 100 anos, 100 e poucos anos depois do cativeiro das tribos do norte, né, na Síria, e o processo foi exatamente o mesmo. Nós temos ali profetas, que nesse caso são Isaías, Jeremias, Sofonias e Ezequiel, avisando o povo do que estava para acontecer, né, e avisando que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Se a gente for olhar os textos aqui de profecias, a gente vai encontrar exatamente a mesma mensagem, o mesmo tom, e as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas ameaças de Deus e a mesma oportunidade também de arrependimento e perdão, né? Tem um texto só que eu gostaria de ler aqui, em Jeremias 18, versículos 7 e 8, Deus está falando com Israel, e ele diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Né? Deus falando aqui sobre o reino do sul. Então, houve aí esse mesmo cenário,
mas também não houve o arrependimento do povo. E aí, como já haviam passado 100 anos, o império que agora estava dominando não era mais o dos assírios, mas era o império da Babilônia. E aí Deus trouxe, então, como castigo também sobre o povo, esse reino da Babilônia que dominou o reino de Israel. Então, o reino da Babilônia, eles chegaram na terra de Israel por volta do ano 605. E o rei ali era um rei chamado Jeoaquim, um rei de Israel. E ele passou a servir o rei da Babilônia, porque ele foi obrigado. Mas depois de um tempo, ele teve justamente a mesma postura que o rei do norte havia tido cerca de 100 anos antes. Ele começou a se rebelar com o passar do tempo e foi também procurar a ajuda do Egito. E isso não deu em nada. E aconteceu que nesse meio tempo ainda, ele acabou morrendo. E aí o filho dele subiu ao trono. Então, quando os babilônicos voltaram aí para acertar as contas, porque os vassalos ali de Israel, agora do reino de Judá, não estavam mais obedecendo, eles encontraram um novo rei. Então, no ano 605, da primeira vez que eles chegaram, esses babilônicos, eles levaram um grupo de judeus para a Babilônia, e aí nós temos a história de Daniel sendo levado para a Babilônia. Depois, quando os babilônicos voltam, existe aí uma segunda deportação. E aí é quando o próprio rei foi levado e também o profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia. E por fim eles levam ainda uma terceira leva, que é no ano 586. E nessa terceira leva eles já vieram justamente por conta da rebelião do governo de Judá contra os babilônicos. E dessa vez eles vieram e eles invadiram a cidade de Jerusalém, destruíram tudo, destruíram a cidade, queimaram, destruíram o templo e levaram o povo cativo. O tema do programa de hoje é Israel, lições de uma nação em cativo, né? Quais lições que nós podemos tirar desses dois cativeiros, assírico e babilônico, até para nós mesmos, né? Para a nossa vida prática? Quais são as lições desses dois eventos marcantes na história do povo de Israel? Acho que a principal lição nesse caso é que, embora aqui tenha sido uma história de Deus lidando com o povo de Israel no passado, existe um princípio que se aplica para a gente até hoje. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E aqui nós temos o ensino, então, da questão da obediência a Deus. Fica muito claro para a gente que a desobediência dos servos de Deus traz sobre nós a disciplina. Isso acontecia na época do Antigo Testamento e isso acontece também na época do Novo Testamento. A gente encontra, inclusive, no Novo Testamento e nas cartas, textos que vão nos ensinar isso. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, ele diz assim: estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois quem é o filho que o pai não corrige? Certo? Então, ainda hoje existe essa disciplina, correção de Deus sobre as nossas vidas, né? A gente vai encontrar também o próprio Senhor Jesus falando sobre isso lá em Apocalipse, quando ele fala com a igreja de Laodiceia, né? E lá ele fala com 7 igrejas e ele tem elogios e críticas a essas igrejas. E para a igreja de Laodiceia ele diz assim, Apocalipse 3,19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, acho que a lição que fica para a gente é essa, de nós sermos zelosos da palavra de Deus, como servos de Deus, servos de Cristo, e procurarmos na nossa vida as áreas em que a gente precisa se arrepender, e de fato fazer isso,
para que a gente também não precise passar por essa disciplina do Senhor. Esses são os frutos ou as consequências da desobediência. Israel continua como nação, né, mesmo depois da vinda do Senhor Jesus, do Messias, em estado de desobediência ao Senhor, não mais cativos fisicamente ou geograficamente, como nós vimos nos dois cativeiros, tanto assírio como babilônico, mas a gente vê ainda um Israel cativo ou preso, né, ou escravizado em seus próprios pecados e necessitam conhecer o verdadeiro amor de Deus, conhecer Jesus, o Messias, para que possam também estarem livres desse cativo espiritual. Por isso existem tantas organizações aí voltadas para o testemunho de Jesus entre os judeus, como o Instituto Tzadik. Esdras, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, obrigado por trazer para nós aí um pouco de história bíblica aí relacionada ao povo de Israel. Eu que agradeço pela oportunidade. E nós queremos agradecer você que esteve conosco em mais um programa Israel para Jesus. Queremos desejar a você e toda a sua família aí um shalom enorme, muita paz do Senhor para vocês. Shalom, shalom, um grande abraço e até o nosso próximo programa.